Então, boa noite a todos. Eu queria agradecer aí a presença no nosso ilustre convidado, professor Dr. Renato Rua de Almeida, que veio aqui no nosso grupo de estudos para discutir esse importante tema, que é a despedida coletiva em massa. E, professor Renato, a nossa intenção é fazer uma entrevista, então é mais um bate-papo, né? A gente vai fazendo algumas perguntas e os alunos fizeram também algumas perguntas que eles gostariam de fazer para o senhor sobre esse assunto. E eu vou seguir o roteiro da sua entrevista no boletim da ASP, que foi sobre esse tema, com destaque no boletim da ASP, inclusive na capa, veio a sua entrevista com a sua foto, né, como um grande especialista nesse assunto, para tratar sobre a recente decisão do tema 638 do STF. E a primeira pergunta que eu... Professora Adriana, antes, por favor, as perguntas dos alunos seriam após cada pergunta que você fizer e a minha colocação? Isso, vamos seguir o roteiro aqui do boletim. Isso, vamos seguir o roteiro do boletim da ASP, e aí, acabadas as perguntas daqui, eu abro para as perguntas dos alunos. Não, mas o que eu pergunto é o seguinte, abre no final as perguntas para os alunos ou abre após cada pergunta respondida? Eu posso abrir a cada pergunta respondida, porque pode ser a cada pergunta que ainda hajam dúvidas, né, sobre a resposta. Isso, eu acho melhor, porque deixar para tudo no final fica muito acumulado, é difícil para todo mundo perguntar e para responder. Pode ser. Ah? Vamos começar. A primeira pergunta. Qual foi a decisão plenária do STF com repercussão geral em relação ao recurso extraordinário 999-435, interposto pela Embraer, contra a decisão da STC do TST no caso da despedida coletiva ou em massa? Muito bem. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que, antes de se consumar uma despedida coletiva, é preciso que a empresa busque a intervenção do sindicato para informá-lo e para negociar sobre a despedida em massa. Isso não significa que haja obrigatoriamente uma autorização prévia do sindicato para a despedida em massa. Não é isso. O que importa é a presença, é uma exigência procedimental, não é apenas procedimental. Tem que haver um procedimento da empresa de informar aos trabalhadores e ao sindicato qual é a motivação da despedida, né? E a abertura de uma possível negociação no sentido de evitar o mal maior, que é a despedida em massa. Então, esse é o objetivo. Aqui é preciso distinguir esse ponto. Não se confunde com uma autorização prévia. Olha, só depois que o sindicato autorizar que pode despedir. Não é isso. Para que seja lícita a despedida em massa, é preciso a intervenção do sindicato através de uma informação ao sindicato da motivação e de uma tentativa de negociação para evitar o mal maior, procurando uma das formas menos dramáticas para o trabalhador despedido. É isso. Sim, isso ficou expresso, né, professor, no tema 638, que está aqui na tela, ficou expresso. Isso. É um ponto importante que não se confunde com a autorização prévia por parte da entidade sindical ou a celebração de convenção ou acordo coletivo. A minha próxima pergunta na sequência... Eu queria chamar a atenção o seguinte. Aqui, essa tela que você colocou aqui, não é? Está dizendo o seguinte, que para a maioria fixa, vencidos em parte os ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e o outro nome aqui, que não estou vendo, depois seria de quem mesmo? Nunes Marques, vencido... Não. Rosa Weber. Rosa Weber, isso. O que aconteceu aqui, Adriana? Esses três aqui
também negavam o provimento ao recurso extraordinário da Embraer. Mas o que eles queriam? Eles queriam uma subtese. Os três, eu digo isso porque eu sustentei, estava presente. Os três aqui, Lewandowski, Fachin, Rosa Weber, queriam, por assim dizer, impor uma negociação coletiva. Impor. É uma visão mais garantista. E eles foram vencidos, prevalecendo, portanto, a divergência adotada pelo ministro Barroso, o que levou, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes a rever o voto dele, porque o ministro Alexandre de Moraes foi o segundo que votou. O primeiro foi o relator, o Marco Aurélio, ele dava provimento ao recurso extraordinário. Em seguida, o voto foi do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava, e o ministro Nunes Marques também, que ficou 3-0. Aí abriu a divergência o ministro Fachin, mas com uma fundamentação diferente da que prevaleceu. Essa prevalência aqui foi a partir da segunda divergência do ministro Barroso, o que fez, então, o ministro Alexandre de Moraes mudar a sua votação, porque enquanto não proclama, não vale o resultado. Então, ele reviu e acompanhou a corrente majoritária que diz que não significa uma autorização prévia. Isso é muito importante, entendeu? Que houve, portanto, duas discussões básicas. A primeira, se dava provimento ou improvimento, venceu a do improvimento, e depois desse que davam improvimento, houve uma outra divergência, que acabou prevalecendo no sentido da intervenção ser uma exigência imprescindível, no sentido apenas de informar e negociar, ao passo que os três, de novo, queriam impor uma negociação coletiva. Isso é importante. É excelente. E o senhor concordou, gostou do resultado final? O senhor achou que o tema 638 ficou clara, a redação final? Eu acho que sim, ficou bastante clara. É uma questão procedimental. O melhor ministro do TST, no meu modo de dizer, que eu acho que é o mais preparado, que é o ministro Barroso. Para mim, é disparado o melhor deles todos. Ele que trouxe isso aqui. Isso é uma questão procedimental, porque o direito moderno é o direito da procedimentalização. O Supiô fala isso, tirando de Habermas. É um direito cada vez mais autônomo e menos heterônomo. Então, essa procedimentalização, no caso do direito do trabalho, através da negociação coletiva, e não só através da negociação coletiva, como também até pela representação interna dos trabalhadores da gestão. E nós temos aí, professora Adriana, com a nova lei trabalhista, a representação eleita dos empregados nas empresas com mais de 200 empregados. Só tem que, por enquanto, não está bem utilizado isso aí. Então, a tendência é, se o ministro, ministro Barroso, ele captou bem a coisa. Isso é uma questão apenas de procedimentalização. É isso que eu queria ressaltar. Muito bem. E em relação a essa questão da procedimentalização, já que o senhor tocou nessa questão, muitos advogados de empresa fizeram críticas a essa decisão, dizendo que agora eles precisariam pedir a bênção do sindicato, que isso é um absurdo, que no Brasil, como não há nenhuma lei regulamentando, né, numa visão positivista, não há nenhuma lei regulamentando a despedida em massa, que deveria ter prevalecido o 477-A da CLT trazido pela reforma trabalhista. E eles começaram a dizer, professor, inclusive, que eles vão fazer assim, uma carta para o sindicato, convocando para uma reunião, vão fazer uma reunião e depois eles vão dizer, já fiz, eu falei com o sindicato, não vou fechar acordo nenhum, e aí eu mando embora, já cumpri o que o STF disse, já afinal
eu já tentei fazer aí uma negociação. O que o senhor acha a respeito dessa posição de alguns advogados empresariais? Esse comportamento é um comportamento que viola a boa-fé objetiva. Nós temos que partir da Constituição. A Constituição brasileira de 88 é uma Constituição pós-positivista. O que significa, basicamente, é que a Constituição pós-positivista tem princípios que não são apenas princípios fundantes do direito, como dizia o Miguel Reale, para influenciar o direito. Não. Os princípios são normativos. Alguns são normativos, têm eficácia de norma jurídica. E isso é a Constituição pós-positivista da Alemanha, da Espanha, de Portugal e do Brasil. Então, nós precisamos ver entre os grandes princípios da Constituição. E um deles está no artigo 3º da Constituição, que diz lá que devemos construir uma sociedade. Eu estou com o texto aqui, eu vou ler rapidamente. Diz aqui, ó, constitui um dos objetivos fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil, primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidária e justa. Esse princípio constitucional normativo da solidariedade, não é? Ela significa que todos os atos jurídicos devem ser feitos com espírito de solidariedade. Não é mais aquele espírito liberal, mas o espírito de congraçamento. Então, o Código Civil brasileiro, ele foi, de 2002, ele foi feito, elaborado, sob a égide dessa Constituição que quer a solidariedade. O Miguel Reale fala muito isso no livro dele sobre... Ora, entre os institutos criados pelo Código Civil, entre as cláusulas gerais, uma delas é a boa-fé objetiva, que é diferente da boa-fé subjetiva, que é apenas psicológica. Não, ela é comportamental. A boa-fé objetiva é comportamental. O que significa comportamental? A grande estudiosa da boa-fé objetiva do Brasil é uma civilista do Rio Grande do Sul, Judite Martins Costa, tem um livro volumoso. Ela diz que a boa-fé tem deveres anexos e conexos. E os dois mais importantes no negócio jurídico, e o contrato de trabalho é um negócio jurídico, é informar e negociar. Professora Adriana, eu estava dando uma olhada aqui no Código de Trabalho português, onde o nosso amigo Célio está estudando lá. Se você pegar o Código de Trabalho português, as duas exigências da despedida coletiva são exatamente essas: a informação e a negociação. Ora, se uma empresa despede coletivamente e manda protocolarmente apenas um ofício, olha, o motivo é esse, e despedir coletivamente, chama a empresa, chega lá, olha, nós confirmamos, não queremos negociar. Isso é violação da boa-fé objetiva. É uma ilicitude cometida. E se há uma ilicitude, os atos é uma ilicitude por abuso de direito. A empresa que está fazendo isso está abusando do direito de despedir. Esse direito dela não é absoluto, é relativo. E o artigo 187, 422 do Código Civil diz que essa atitude contraria a boa-fé, a justiça, etc. E aí, se a empresa fizer isso, ela está passível de uma ação judicial do sindicato contra essa empresa, provando que ela não teve boa-fé objetiva e pedindo que seja arbitrada uma indenização pela violação da boa-fé objetiva. Pois bem, então isso é importante deixar claro aqui para os alunos. Eu reforcei isso aqui no grupo de estudos quando a gente estudou esse tema antes, né? Que, na verdade, não há um compromisso de realmente eu fechar o acordo com o sindicato, isso, mas existe a obrigação da parte, pelo menos, de provar que tentou negociar baseado nos princípios da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, que, com certeza, não é marcar uma reunião e não aparecer mais e não ter proposta e não negociar.
né? Isso, sabe por quê, professora Adriana? Porque a empresa usada a boa-fé objetiva, né, vai permitir um diálogo. E esse diálogo ele pode trazer luzes ao comportamento da própria empresa. Eu vou dar um exemplo no caso da Embraer. A Embraer despediu o pessoal, por quê? Porque houve a crise dos precatórios lá nos Estados Unidos, a Embraer deixou de vender avião, caiu a venda. Aí ela fez uma avaliação lá, ela dimensionou a crise maior do que realmente aconteceu, e ela despediu 4.200 trabalhadores. 2, 3 meses depois, o presidente da Embraer deu uma entrevista na imprensa e disse o seguinte: olha, se eu avaliasse melhor, eu não teria despedido 4.000 e tantos trabalhadores. Por quê? Porque está reativando o negócio agora, eu preciso contratar de novo esses trabalhadores. Muitos deles vão ter que ser treinados e a produtividade cairá. A empresa terá prejuízo. Então, veja, se houvesse uma conversa e houvesse uma redução, em vez de mandar 4.000, mandar 2.000 por precaução, aí fechava um acordo coletivo nesse sentido, não precisaria ocorrer o que ocorreu. Quer dizer, 3 meses depois, a empresa teve que contratar novamente gente para treinar e a produtividade caiu. Quer dizer, o diálogo não é só para favorecer os trabalhadores que estão sendo despedidos, para diminuir o número, para a empresa também, para ela não ter solução de continuidade do ritmo. E isso é muito bom, porque faz com que capital e trabalho dialoguem. Nós temos uma mentalidade subjacente, Adriana, do marxismo e leninismo. Não é? O Lenin falou, trabalhador univos contra o patrão. Era uma luta de classe. Isso ficou mais ou menos impregnado no subconsciente de todo mundo. Está entendendo? Mesmo que não seja mais comunista ou marxista, mas ficou aquilo lá, que tem que haver uma luta, que o patrão só quer explorar o empregado, que o empregado só quer pedir mais ou menos salário. Só parar com essa mentalidade. A Constituição não permite mais isso. Nós precisamos construir uma sociedade solidária, conforme diz a Constituição. Muito bem, então, nesse sentido, a decisão do STF foi equilibrada, porque ela não criou um requisito obrigatório de você precisar firmar a convenção coletiva e, ao mesmo tempo, também não deixou a empresa totalmente livre, como se fosse um direito potestativo o ato de despedir. Ela vai ter que seguir um procedimento, e esse procedimento é, pelo menos, mostrar que tentou negociar com a boa-fé objetiva. Professor, nessa sua entrevista do boletim da ASP, o senhor diz que, na sua opinião, o artigo 477-A, trazido pela reforma trabalhista, estaria tacitamente revogado. Alguns estão dizendo que, enquanto o STF não julgar a ADC que trata deste assunto, ainda é possível aplicar o artigo 477-A. Queria que o senhor explicasse mais um pouco sobre por que o senhor acha que esse artigo está tacitamente revogado. Ele, na verdade, não está totalmente, tacitamente revogado. Na minha opinião, ele está parcialmente revogado, tá? De forma tácita, no tocante à despedida coletiva. Porque aqui o artigo está colocando no mesmo patamar a despedida individual, a despedida plurima e a despedida coletiva, dizendo que não precisa de negociação coletiva. Ora, ele está parcialmente revogado, de forma tácita, porque essa decisão do Supremo é com repercussão geral. Não é uma simples decisão de turma do TST, é do plenário do TST com repercussão geral. Se alguém quiser aprofundar o que é repercussão geral, tem que estudar o direito constitucional. Então, não pode mais haver despedida coletiva sem a empresa informar o motivo e tentar negociar e mostrar a razão. O fato de ter lá um projeto sendo votado no Supremo sobre a questão da Convenção 158 não tem nada a ver com isso diretamente.
Primeiro, porque não é lei. Esse artigo 477-A, ele está sendo atacado na DI 6142, que está conclusos com o Fachin desde 25 de março de 2021. Então, a expectativa é que agora seja analisado o 477-A e ele seja declarado provavelmente inconstitucional. Essa também é a sua expectativa, professor? Não, a minha expectativa, infelizmente, não é essa. A minha expectativa é que vai ser julgada improcedente. Já está 4-3, não está? Não, essa não é a Convenção 58 do AIT, eu estou falando da ADI do 477-A. Essa ADI aqui, a 142, é sobre o artigo trazido pela reforma trabalhista que equipara a despesa individual plurima coletiva como uma só. É esse que... Entendi, desculpe. Entendi. E a DI é contra essa equalização das despedidas. Mas não foi julgada ainda. Não foi julgada. A pergunta é, após a repercussão geral, no caso Embraer, a expectativa é que essa DI seja julgada procedente, o 477-A seja declarado inconstitucional, por conta que a redação do 477-A já diz não havendo necessidade de autorização prévia. Isso foi o que o STF disse. Não há necessidade de autorização prévia, mas o 477-A equipara a despedida imotivada individual plurima ou coletiva como uma só, e o STF não decidiu desta forma. Não, vai dar na mesma. Eu tenho a impressão que a ADI, se for no sentido de declarar parcialmente inconstitucional ou totalmente constitucional, não vai alterar coisa nenhuma, porque a despedida individual e a despedida plurima, não é? São diferentes da despedida coletiva, por causa da motivação. Porque o STF reconheceu isso, né? Quando ele prevê um procedimento diferente para despedida em massa, no tema 638, ele reconheceu que elas não são iguais, né? Exatamente. Sabe por que não são iguais? Porque uma coisa é despedida individual e plurima, e outra coisa é despedida coletiva. O que diferencia uma coisa na outra? Uma coisa da outra. Diferencia as causas objetivas da despedida coletiva que são atribuídas à empresa. Que causas objetivas são essas? De ordem conjuntural, que é a questão econômica, como foi o caso da Embraer, ela deixou de vender avião, ou de ordem estrutural, quando se trata de uma reforma tecnológica totalmente da empresa, que infelizmente vai diminuir a mão de obra. Então, essa é uma causa objetiva da empresa. Por isso que ela também tem que informar e negociar, porque ela tem que explicar essa motivação. Então, a despedida coletiva, já na despedida sem justa causa ou plurima, que é o conjunto de despedidas individuais, não tem como causa a empresa, e sim uma causa atribuída ao empregado. Por exemplo, justa causa, inaptidão profissional. E o Código do Trabalho português é lapidário nesse sentido. Ele faz exatamente o que eu estou falando. A despedida coletiva é uma despedida baseada em causas objetivas da empresa, de ordem econômica ou de ordem estrutural. Já a despedida sem justa causa, e eles têm lá a despedida também por inaptidão profissional, essa é uma despedida individual, entendeu? Que a causa é em relação ao empregado. É isso. Professor, mas como o senhor acha que vai ficar no Brasil essa questão em relação ao número de trabalhadores para ser considerada como despedida coletiva? Porque a gente sabe que na Europa e outros países, nós temos uma previsão de um percentual, nós temos a exclusão... Gente, eu vou pedir para o pessoal que está com o áudio ligado, estou desligando aqui automaticamente. Então, voltando aqui, uma discussão que nós tivemos aqui no Grupo de Estudos é como você determinar, do ponto de vista quantitativo, o que é uma despedida coletiva. É uma despedida por causa única, mas do ponto de vista quantitativo, a diretiva europeia que trata do assunto, ela traz critérios objetivos, né? E traz exclusões. No caso de uma pequena empresa, não há que se falar em despedida coletiva. No Brasil, a gente não tem esse critério.
O senhor não acha perigoso que, por exemplo, um juiz possa achar que demitir 10 empregados de uma empresa pequena que tem 25 empregados seria despedida coletiva, mesmo que seja um pequeno empregador? A pergunta é muito boa. De fato, tem esse inconveniente do número, ao passo que nas legislações comparadas tem uma escala de número. Então, como é que resolve isso no direito brasileiro, no meu modo de ver? O que vai fazer realmente a distinção, se é despedida coletiva, ou individual, ou plurima, é a motivação. Eu volto a esse ponto. É a motivação. Se é uma causa de conjuntura econômica da empresa, ou se é um motivo estrutural. Esse é o primeiro passo. O empregador tem que explicar se os motivos são esses, o sindicato vai lá com seus peritos, etc, etc. Agora, a questão da numeração, isso pode se valer do direito comparado, entendeu? Como apoio à falta da regulamentação no direito brasileiro. Aqui, o artigo 8º da CLT fala isso, né? E parece que não mudou. As autoridades administrativas do Trabalho, na falta de posições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, analogia e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente direito comparado, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado. Então, a própria lei está dizendo direito comparado. Então, vamos lá. Primeiro, realmente é uma causa objetiva da empresa. Muito bem. Agora, o juiz, o que ele vai fazer? Ele vai fazer equidade. Quantos são? Isso representa uma despedida coletiva? Eu vou me socorrer do direito comparado, por exemplo, da mesma família romano-germânica, que é a França, a Itália, Portugal. Eu não vou basear no anglo-saxão, que é o direito americano ou inglês, que é outra coisa. Não é um direito codificado. O direito codificado é o nosso aqui, romano-germânico. Então, eu me instruo por esses motivos, usando, inclusive, por ser um direito fundamental, o princípio da proporcionalidade, porque aí eu estou construindo esse direito por ser um direito fundamental. Aí eu ver a adequação, vou ver como é que é a adequação, qual outra é, Adriano? Eu não me lembro. Adequação, interesse, né? E a proporcionalidade propriamente dita. Aí eu faço uma... Adequação, necessidade e proporcionalidade. Isso, está certo. Olha, o juiz tem que fazer isso. Agora, o que não pode, Adriana, eu quero repetir aqui o seguinte: a Constituição já foi aprovada há 34 anos, que está prevendo a regulamentação aqui do artigo 7º, inciso 1º. Não é? São quase 40 anos. Nós não podemos, na falta de uma lei regulamentar, não procurar entender que a Constituição é uma Constituição pós-positivista. Do contrário, eu repetia nas minhas aulas de doutorado, está lembrado? Não seria considerar a criatura mais importante que o Criador, na medida em que dependa a efetividade do núcleo essencial, né? Do direito ao trabalho, que está na despedida coletiva, desse direito fundamental, da boa-fé, da boa vontade do legislador, fica dependendo da boa vontade do legislador inconstitucional, colocando em segundo plano a intenção do legislador constituinte. E o Luiz Facchini, que é o jurista do Rio Grande do Sul, fala de forma mais clara. Pondera Luiz Facchini, Neto, em obra coletiva sobre direitos fundamentais e direito privado, que caso a eficácia do direito fundamental dependesse com exclusividade de uma legislação infraconstitucional que o implementasse, correr-se-ia o risco de que a omissão do legislador ordinário teria mais força eficacial do que a ação do legislador constituinte. Ou, em outras palavras, tem mais valor a criatura do que o criador.
E terceiro ponto, que eu tive revendo nas minhas notas de doutorado, inclusive está na minha sustentação no Supremo, tem aqui a posição do grande jurista de direito privado alemão, Canaris, que ele diz o seguinte, o Canaris, que a Constituição ela não é um instrumento de regulamentação do direito infraconstitucional. Quem tem que regulamentar as consequências jurídicas do direito fundamental é o direito infraconstitucional, que se baseou nos princípios constitucionais. É o Código Civil. Aí nós temos que valer das grandes cláusulas gerais, da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico dos contratos. O nosso colega, professor Jorge Luiz Souto Paior, comentando essa decisão sobre a despedida em massa do STF, ele fala sobre as consequências, ou seja, quais seriam as consequências da empresa que não seguir o procedimento de negociar, de tentar negociar com o sindicato e continuar fazendo a despedida em massa de forma unilateral. O professor Jorge Sotomayor diz que, considerando os termos da tese explicitada, muito se discutirá ainda sobre os efeitos do descumprimento da condição procedimental estabelecida. Se implica em nulidade da dispensa, com a consequente reintegração dos trabalhadores, o que me parece inequivocadamente o mais acertado, ou se resulta em obrigação indenizatória, o que, ao meu ver, só seria vislumbrado nas situações em que não se apresentar possível a reintegração. Sendo certo, em todo caso, é cabível a ação judicial em que se discutam as dispensas, fixar a indenização por dano moral coletivo ou dumping social, independente da determinação da reintegração ou pagamento dos salários e demais consecutários, devidos desde o afastamento até a efetiva reintegração. Minha pergunta para o senhor é: qual a consequência jurídica da empresa que não seguir o tema prevalente agora, o 638? Eu afasto completamente essa possibilidade de nulidade e reintegração. Afasto completamente. Por quê? Porque no ordenamento constitucional e no ordenamento infraconstitucional, essa figura de nulidade e de reintegração só cabe naquelas hipóteses previstas especificamente na Constituição. Gestante, representante dirigente sindical, etc., que são conhecidas. 4 ou 5 será o número de... Essas hipóteses, sim. Agora, como regra geral, no contrato de trabalho, ao contrário, está estampado o princípio no artigo 7º e 1º, que a consequência jurídica da despedida sem justa causa ou arbitrária, entendendo-se arbitrária por coletiva, e sem justa causa individual, conforme a lição do grande e saudoso professor Amaury Mascaro de Nascimento, a consequência jurídica é a indenização, meu Deus do céu. Está lá claro. E eu coloquei aqui, professor, artigo 7º, inciso 1º. Que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos. E dentre esse outro direito não pode vir a nulidade e a reintegração, que são contraditórios, indenização com reintegração, porque nulidade é voltar no status quo ante. Já a indenização é porque o ato praticado foi ilícito e a condenação a condenação é indenizatória. O Código Civil ele fala isso, que o artigo 186 fala do ato ilícito tucur, quando é prejuízo, e a outra por abuso de direito. E você vai lá no Código Civil na frente, você fala que essas duas hipóteses de licitudes contratuais, a consequência jurídica é uma indenização que o juiz deverá arbitrar. Eu concordo com ele que poderá se pensar numa indenização por dano coletivo, por aí, mas é sempre a indenização. Agora, eu quero dizer uma coisa também. No direito português, por exemplo, que adota o princípio de que não pode haver despedida a não ser por justa causa,
Essa é a regra do direito português, como é do direito italiano, do direito francês, tudo mais. A consequência jurídica, em primeiro lugar, por vedar, é a nulidade e a reintegração. Mas, na hora da reintegração, tanto o direito português, como o direito francês, o direito italiano, vêm tanto do lado do trabalhador, como do lado da empresa, hipóteses de conversão dessa reintegração no pagamento de indenização. O direito francês, é claro, eu estudei muito isso, e continua. O direito português também, eu estudei muito isso. O italiano é a mesma coisa. Então, essa questão de nulidade e reintegração, como regra geral, é um fetiche. É um fetiche que não tem mais razão de ser. Isso valia, sabe quando? Para a década de 50, né? Em que se concebia o trabalho como uma propriedade, direito de propriedade. Eu estava olhando aqui o livro agora de francês, de um autor civilista francês, Georges Ripert. Ele fala isso. Ele escreveu esse livro na década de 40. Ele fala que o direito do trabalhador ao emprego é o direito de propriedade. Ele é contratado, ele só pode ser despedido quando ele for aposentar, a não ser que ele comete uma falta grave. Isso está superado, meu Deus. Está superado. Perfeito, professora. Agora já estamos dando 45 minutos. Eu vou abrir para perguntas, depoimentos, comentários. Alguém gostaria de dar alguma palavra? Pois não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Célio, você quer fazer alguma contribuição agora que você está estudando Direito Português aí no Porto, no seu pós-doutorado? Não, eu só fiquei escutando o professor Renato, até lembrando das aulas de doutorado, com saudades, tanto que a gente aprendeu com o professor Renato. E aí fiquei pensando que a discussão que vai se estabelecer é que essa indenização ela já está prevista ali no próprio dispositivo constitucional que você trouxe, quando colocou ali, professor Adriano, o artigo, sabe o equívoco, você colocou ainda há pouco. O 7º, inciso 1º? Das disposições constitucionais transitórias, né? Não, do texto constitucional. Não é da disposição. Desculpa. Você está falando do ADC ou do artigo 7º, inciso 1º? Aqui onde você coloca já a indenização, vai ser paga a indenização compensatória. E aí, quando se estabeleceu essa indenização compensatória, a compreensão pode ser no sentido de que a multa do FGTS já serve já prevê esse pagamento. Como nós não temos um instituto nós temos a dispensa imotivada, quer dizer, tem aquela discussão da Convenção 58, que não vem ao caso aqui agora. Então, eu pergunto ao professor Renato, é possível que nós entremos nesse debate também, não, professor Renato? Eu acredito que não, Célio, porque o Fundo de Garantia, os 40%, tem outra fundamentação. Uns dizem que é por causa do tempo de serviço, outros dizem que é uma forma da teoria do risco da empresa. Essa indenização, que eu estou falando, com base no artigo 187, por abuso de direito, por violação da boa-fé objetiva, essa indenização é pela ilicitude do ato. A natureza jurídica dela é diferente. Foi o que o TRT da 15ª fixou no caso Embraer, 2 salários contratuais por cada empresa. Exatamente. Bem lembrado, viu, Célio? E o TST retirou essa indenização, né, professor? Foi, exatamente. Belo exemplo. Se você pegar o acordo do tribunal aqui, Célio, regional, ele, independente dos 40% que a Embraer pagou para os 4 mil trabalhadores, foi condenado a pagar 2 salários por empregado por violação da boa-fé objetiva, da função social do contrato. E quando subiu para o TST, Célio, o relator é o ministro Godinho.
o ministro Godinho, o relator, ele negou o provimento ao recurso ordinário da Embraer, porque o recurso não era de revista, é ordinário porque trata-se de dissídio coletivo. Ele manteve e foi só acompanhado pela ministra Kátia Arruda, está entendendo? E aí formou-se uma maioria conservadora dizendo que dependia de regulamentação de lei. Voltou a mesma coisa, é gente que não tinha preparo suficiente para entender que nós estávamos sob a égide da Constituição de 88 e o Código de 2002. De modo que essa indenização, Célio, não pode ser confundida absolutamente pelos 40%. E aqui o Código Civil fala claramente, Célio, que a indenização pelos atos ilícitos do artigo, dos 2 artigos do Código Civil, ela será uma indenização que será arbitrada pelo juiz. Portanto, essa discussão me parece que não tem nenhuma procedência. Professor, eu coloquei aqui na tela qual foi a condenação da Embraer lá no TRT da 15ª. Ela dá a indenização, né, aqui na condenação, além da indenização de 2 meses do salário do aviso prévio limitado a R$7.000, teve ainda a manutenção do plano de saúde até 3 de março de 2010 e preferência em caso de recontratação dos empregados demitidos por um prazo de 2 anos. Exatamente. E o ministro Godinho negava o provimento ao recurso ordinário da Embraer, mantendo essa decisão, acompanhado pela Kátia Arruda. Aí houve uma divergência, né, majoritária, mas eles unanimemente mantiveram, então, essa obrigação de informar, do sindicato participar informado e com negociação. A negociação... Professor, essa linha que o Célio falou, já tenho ouvido alguns advogados de empresa na mesma linha, porque o raciocínio é, assim, a Constituição no artigo 7º, inciso 1º, diz que preverá a indenização, e o ADCT, artigo 10, diz que enquanto não houver lei complementar, a indenização será os 40% do FGTS. Eles estão defendendo que aplica-se o ADCT, porque por enquanto não tem lei complementar, e a indenização já estaria tarifada, né? E aí o argumento é que, no caso, isso eles vale. receberam as duas coisas diferentes. Isso vale para despedida sem justa causa individual. Tudo bem. Por quê? Porque, embora sem justa causa ela esteja protegida no artigo 7º, inciso 1º, a CLT, e fala em regulamentação, a CLT ela foi recepcionada pela Constituição, nesse caso, e diz lá que a indenização, que era de 10%, é para 40%. Isso está resolvido. Foi resolvido. Você delege lá, tem a lei aí. Agora, aqui não. Aqui, na despedida coletiva, sem informar e sem negociar, a despedida ela é abusiva. Ou então nós temos que admitir que existe um direito absoluto do patrão mandar, como mandou a Embraer, 4.000 e poucos trabalhadores de 20.000 e botar e tchau e bênção. O que é isso? Aí ela é abusiva. Se ela é abusiva, então tem que seguir o Código Civil, que fala no artigo... porque o Código Civil de 1916 não tinha o ato ilícito por abusividade. Não tinha. Só o prejuízo ao terceiro, independente da culpa ou não. Eu bato o carro no outro lá, sou culpado, não interessa, você tem que indenizar. Agora, o Código Civil de 2002 criou essa indenização por abuso, dentro do princípio da solidariedade. Olha, você não tem direito absoluto, como é que você manda 4.200 trabalhadores embora? Isso significa o seguinte, você multiplica por 5, você vai ter 20.000 pessoas que não vão ter mais salário para comer. Isso significa o seguinte, numa cidade como São José de Campos, que tinha 500.000 habitantes na época, você já imaginou o impacto que causou na sociedade, somente na periferia, os pequenos comércios, porque 20.000 trabalhadores ficam de uma hora para outra sem poder comprar para comer. Né? Então, tem que ter essa solidariedade. Tudo bem, você não vai ficar com
É tal coisa. Eu falo na minha entrevista aí, Adriana, se nessa reunião a empresa chegar e falar o seguinte, olha, a Embraer, olha, está aqui provado, eu não tenho condições, eu sou obrigado a despedir 4 mil. Se ela convencer, tá entendendo? A outra parte, pronto, vai despedir. E se o sindicato não concordar, o sindicato que entra em juízo para cobrar uma indenização e o juiz vai decidir. Aí a empresa vai apresentar suas provas, no sentido de que não tinha outra solução a não ser despedir 4.200. Então, para evitar o mal maior. Qual é o mal maior? O mal maior seria ficar com os 4 mil trabalhadores lá, a empresa quebrasse, e aí os 20 mil perderiam o emprego. Entendeu? É isso. Você resolve a coisa com maior facilidade. E olha, eu vou aqui falar uma coisa. Isso faz parte da filosofia do direito do Michel Villers. É a realidade das coisas. Não precisa ficar aí como o professor aí como é que é o Sérgio? Como é o nome dele lá, da USP? Isso é uma visão racionalista na cabeça dele. Na cabeça dele. A realidade é outra. Se a Embraer, numa reunião, provasse que não tinha jeito de ficar com os 4.200 trabalhadores, tem que despedir. Se o sindicato não concordar, você entrava em juízo, o juiz ia decidir. Isso é a realidade. Realidade jurídica do Michel Villers. Professor, agora falando sobre realidade, a gente já falou sobre a ADI, que ainda o STF vai discutir do 476A. E agora a gente tem que falar, então, da Convenção 58 do OIT. Porque a lei complementar ainda, do artigo 7º, inciso 1º, não veio. E esse tema prevalente 638 não resolve o nosso problema em relação ao assunto. E o 477A da reforma trabalhista, muito menos. A gente precisa de uma regulamentação. A gente deve torcer para que o STF entenda que a denúncia da Convenção 58 é inconstitucional. Isso ajudaria o Brasil a evoluir em relação a esse tema? Lembrando que o Estado agora está 4-3, né? Eu vou dizer a minha opinião. O julgamento do Toffoli. Eu sempre advoguei para sindicatos de trabalhadores, a vida toda. Eu fui advogado 30 anos no Metalúrgico de São Paulo, o maior da América Latina, da Força Sindical, 15 anos para os bancários, da CUT, e 10 anos para os comerciários, os 3 maiores sindicatos da América Latina, no comércio, na indústria e nos bancos. Eu sempre advoguei para trabalhador, mas eu não sou um fanático, eu procuro a justiça. Então, quero dizer o seguinte, se for aprovado, Adriana, vai ser o caos. Sabe por que vai ser o caos? Pelo seguinte, primeiro, eu acredito que não vai ser aprovado. Está 4-3, né? Quem já votou aí? Vamos fazer aqui o levantamento. Ajuda, professora, a pensar o futuro. Olha, quem já votou agora pela inconstitucionalidade foi Maurício Correia, Joaquim Barbosa, Aris Brito e Rosa Weber. Pela inconstitucionalidade, entendendo que a denúncia deveria ter passado pelo Congresso e não pelo Senado. Não, pelo Senado. Pelo Senado. Depende da aprovação, depende do Senado. Não tem nada com a Câmara. 4. Isso. E os 3 depois votaram É. pela improcedência Nelson Jobim, o Zavascki e agora o Dias Toffoli. Tá. Então, para o julgamento do Gilmar Mendes. Espera um pouquinho. Dos que já votaram, esses votos foram substituídos. Então, são quantos votos? 7. É isso? 4 e 3, 7. Para 11, 7. 8, 9, 10, 11. Faltam 4 votos. De quem são esses 4 votos? Gilmar Mendes, que está agora. Não, Gilmar Mendes, sim. Ele já estava antes e está agora também. Gilmar Mendes. Quem mais? Barroso. Barroso, que é sucessor de Aris Brito. Fachin não vota porque é sucessor de Joaquim Barbosa. Fux é sucessor do Hélio Grau. Não, o Fux já votou, você falou que ele votou. O Fux votou. E a Carmen... Vamos ver os 3, está 4-3. Vamos ver os 3 votos que faltam. Está 4-3. Então, falta quem? Gilmar Mendes, que pediu vista, não foi ele que pediu vista? Foi. O último andamento é o pedido de vista de Gilmar Mendes. Tá. Segundo, é o Barroso, não? É o Barroso? Barroso, pelo que está aqui, não votaria porque ele é o sucessor de Aris Brito. O Aris Brito já votou.
Tá, então não vota. A Carmen Lúcia. Diz que é sucessora do Nelson Jobim e ele já votou. Bom, então só tem... Ah, tem os dois bolsonaristas aí. Que ele Tem o indicou, Nunes não é? Marques. Isso. E o outro que entrou agora. Eu acho que esses Ajuda aí, três Sérgio, votos... para o outro que entrou agora. Esse que entrou agora, um pastor aí, não sei o nome dele. André Eu quero Mendonça. dizer o seguinte, André Mendonça. André Mendonça, desculpe aí, porque eu não estou sendo desrespeitoso, porque eu não lembro o nome dele, não. Obrigado. Agora, esses três votos, eu acredito que eles vão julgar pela constitucionalidade do ato, então vai virar, vai ficar 6-4. Por que que eu falo isso? Porque é o seguinte, quando foi aprovada pelo Brasil na OIT, veja bem, foi aprovada na OIT a ratificação, antes da denúncia feita pelo Fernando Henrique, sabe o que aconteceu, Adriana? Você advogava já naquela época, não? Não, e o senhor contou em aula no doutorado. Eu acho que eu nem era em 93, né? Ó. Choveu de reclamação trabalhista, choveu, pedindo a reintegração do trabalhador, porque não... Despedida individual, né? Porque não podia despedir, porque precisava de um motivo, só ajustar causa, choveu. E houve muitas sentenças favoráveis à reintegração. Muitas sentenças. Virou uma loucura. E aí, evidentemente, a Fiesp, etc., todo mundo foi lá, em cima do governo, falar o seguinte, vai virar o caos. Não vai poder mais haver despedida sem justa causa. E aí a denúncia. Por quê? Não precisava isso. Mas por que que aconteceu isso? Porque se você pegar a Convenção 158, no artigo 8º, se não me engano, é o 4º ou 8º dos dois, diz lá que não pode despedir sem justa causa, só se houver um motivo, coletivamente, consequências jurídicas. Indenização, reintegração, ou outra, mais ou menos isso, ou outra solução que se encontrar no direito infraconstitucional. Então, a solução do direito infraconstitucional brasileiro, qual que é? Não é a nulidade, não é a reintegração, é a indenização. Então, isso aprontou a maior confusão do mundo. Então, se for aprovada a inconstitucionalidade, vai criar o caos aqui no Brasil. O caos vai iludir muito o trabalhador. Eu penso mais no trabalhador. Vai ser massa de manobra, vai criar uma confusão dos infernos. Eu estou torcendo para que não seja declarada inconstitucional. Você fala, você não é advogado trabalhador? Sim, mas eu sou jurista, eu tenho que ver a realidade. Então, você tem que encontrar outros caminhos. O caminho é esse. Essa decisão do Supremo diz isso. Vão negociar, vão criar um diálogo. Eu falo aí na minha entrevista, né, Adriana? Eu falo Diálogo social. Não, eu falo na minha entrevista para encontrar soluções menos dramáticas. Não é verdade? Encontrar soluções menos dramáticas que é a despedida. Tentar negociar para isso. Eu falo aqui, ó. Na hipótese presente, entende-se por negociação coletiva, expressão polissêmica, a informação da empresa sobre a causa objetiva de ordem econômica. Isso é polissêmico para mostrar que isso aqui não é a negociação que gera a convenção e o acordo. Aqueles 3 ministros que defenderam isso, porque são ignorantes em matéria de direito do trabalho, essa é a verdade. Porque tem uma expressão polissêmica. A Convenção 154, ratificada pelo Brasil, diz que há 2 tipos de negociação. Uma para chegar à convenção ou acordo, e outra para negociar condições até de gestão. Diga lá. Depois. Ou tem que justificar sem despedir de massa do trabalhador.
compreendendo a seguir a tentativa na negociação, substituir pelas férias coletivas, pelo trabalho em regime de tempo parcial, pela redução proporcional da jornada e dos salários, pela suspensão do contrato de trabalho, com a participação dos trabalhadores em curso ou programa de qualificação profissional, e o recebimento por eles de bolsa de qualificação profissional prevista de acordos governamentais em substituição ao salário. Caso não seja possível encontrar como mal menor uma ou algumas das prestações negociadas, supramencionadas, em substituição ao despedido de massa, tentar-se-ia construir uma relação de despedidos em que fossem protegidos, por exemplo, aqueles trabalhadores com prole, ou aqueles próximos da aposentadoria. Então, vamos preservar esses que têm muitos filhos, esses que estão faltando pouco tempo para aposentar. Nós temos várias criações do que querer enfiar de goela abaixo a nulidade. O que o senhor está querendo dizer, professor, que a gente não precisa ficar esperando essa lei complementar, que a Constituição falou, que essa experiência do STF de fomentar a negociação coletiva vai fazer que a própria negociação coletiva comece a criar paradigmas para resolver o problema da despedida em massa no caso concreto. É isso. Então, exatamente. E se os sindicatos tiverem um pouquinho de boa vontade, eles incluam também nas negociações aqueles trabalhadores que foram eleitos nas empresas até 200, com mais de 200 empregados, porque o papel deles é tratar da gestão da empresa. E não ficar com preconceito, porque o sindicato tem preconceito desse pessoal aí. Por isso que não você conhece alguma empresa que já introduziu aí e está funcionando essa forma de representação? Acho que os sindicatos devem até colocar no acordo coletivo, eu estou chutando, não sei, que não quer a participação dos trabalhadores eleitos. Professora Ana está perguntando do artigo 165 da CLT, que fala sobre a despedida arbitrária do cipeiro, se poderia ser uma solução. Eu já sei a sua opinião, viu, professor? Mas eu estou só perguntando para já trazer esse debate que é muito importante, que sempre a gente lê vários artigos, e professor, são muitos artigos acadêmicos, onde as pessoas citam dizendo, olha, a despedida arbitrária já está regulamentada no Brasil no artigo 165 da CLT, que diz que os titulares da representação na CIPA não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. E é o seguinte, não poderão ser despedidos, isso tá revogado tacitamente, não só pela decisão agora com repercussão geral, mas pelo próprio texto constitucional, porque o texto constitucional, sem essa decisão que foi dada, por repercussão geral, já tinha revogado, no meu juízo, esse texto da Constituição, juntamente o artigo 7º, com o ato do ADCT. Agora, o que pode ser aproveitado aí é mostrar o que é despedida arbitrária. Despedida arbitrária é aquela que é por motivo econômico, técnico, etc. Você pode até se valer disso, né? Olha, tanto é que para fazer a distinção entre despedida individual, justa causa, da arbitrária, que é coletiva. Isso aí ajuda a mostrar que realmente a arbitrária é a coletiva. Mas não que não possa. Pode. Se provar que tem a motivação toda, o que vai fazer? O que vai fazer? Para evitar o mal maior. Eu fico lá de 20 empregados, com 7 mil a mais, a empresa quebra, então vão os 24 mil para a rua. Pronto, acabou. E a Ana Lúcia também está perguntando que ela leu alguns autores que dizem que a Convenção 158 da OIT poderia estar sendo válida no Brasil de forma endógena. Lembra o Jorge Luiz Sotomayor fala até hoje que a Convenção ainda está em vigor no Brasil, independente da posição do STF, que está discutindo a constitucionalidade ou não da denúncia? Absolutamente. Eu conheço a tese do Sotomayor, não está em vigor coisa nenhuma.
Ele fala lá porque tem negócio de prazo, né? Ultrapassou aquele prazo de fazer a denúncia. Isso não, questão formal, não perdeu prazo nenhum. Você acha que o governo vai perder um prazo desse? O embaixador, eu já estive lá em Genebra, eu sei como é que funciona o negócio. Perdeu prazo nenhum. Então, ela só teria sentido você aprovar a inconstitucionalidade se você regulamentasse, ao mesmo tempo, a questão de dizer de acordo com a legislação interna, o que está na própria Convenção 158, de acordo com a legislação e costumes internos. Legislação infraconstitucional interna no Brasil não prevê estabilidade, como regra geral, acabou. Não cabe nulidade e reintegração. Isso é coisa de jurista racionalista, que faz tudo na cabeça dele e pensa que é o criador dos fatos. Não é, a gente tem que ver a lei. Aí a gente tem que seguir o texto Sampaio Ferraz. As formas de interpretação. Primeiro, a gramatical, a sistemática, a teleológica, tudo conjunto. A pessoa pega um do lado aí, teleológico, por exemplo, começa, não, mas tem o gramatical, tem o sistemático. Isso se chama dogmática jurídica. Teoria geral do direito. Satisfeita, Ana, ou quer fazer algum comentário? Não precisa ficar sem graça, não. Pode. O artigo que você leu é do Jorge Luiz Sotomayor mesmo? O Sotomayor, na época dele como juiz, ele reintegrava os trabalhadores demitidos que a empresa não apresentava motivação. Demitiu sem justa causa, ele reintegrava. Não tem motivo, reintegrava. Aplicando a Convenção 58 da OIT. 58, pois é. Que foi denunciada, né? Que foi surpresa para mim, né, professora? Por isso que outra visão, né? Esse tema é um tema que tem muitas visões diferentes, né? Eu sigo aqui a do professor Renato mesmo. Deixa eu falar, como é que ela chama, Adriana? Ana. Ana. Ana, eu dei aula há 40 anos na PUC. Graduação, especialização, mestrado, doutorado. 40 anos. Fui advogado de todos os sindicatos durante 30, 20 anos aí. Estudei na França. Né? Então, minha filha, e depois eu estou com 80 anos. Eu acho que amadureci o suficiente e falo hoje o que eu penso em matéria de direito. Sem qualquer cabotinismo da minha parte, eu não estou falando para me vangloriar, porque eu não sou candidato a deputado para ter voto de ninguém. Eu procuro fazer o estudo do direito do trabalho de acordo com a visão constitucional, com o direito civil. Eu adoto a teoria do diálogo das fontes. Procura ler a autora brasileira lá do Rio Grande do Sul, que aplicou o Diário das Fontes. Cláudia Lima Marques. Cláudia Lima Marques, no direito do consumidor. E eu aplico no direito do trabalho, que ela mesma defende, mas de uma forma justa. Quer dizer, quem que é o mais fraco na relação? É o trabalhador, mas não é por isso que ele vai ter todos os direitos. Não, tem que ser realista. Tá bom. Bom, professor... O senhor é muito jovem, o senhor é muito jovem. Obrigado. Professor, já são 10h15, eu acho que a gente pode caminhar aqui para o encerramento. Alguém quer fazer alguma última pergunta, um comentário? O Basílio ficou quietinho. O Basílio sempre gosta de questionar, né, Basílio? Célio? Boa noite. Tá. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Maravilhosa aí a explanação, a entrevista. A Adriana tá boa para ser entrevistadora também, viu? Você conduziu muito bem aí, parabéns, viu? Então, professor, eu sei exatamente o que o professor pensa há 10 anos. Você estudou muito, você foi assistente, né, e professor, a gente admira aí pelo trabalho científico, acadêmico, né? Então, parabéns, foi muito gratificante para mim assistir essa aula, poder ter essa gotinha aí de conhecimento, né, que a gente vai acumulando ao longo dos anos. E parabéns, professor. Agora, só uma dúvida, então. Muito obrigado. Se me permite, doutor Renata,
Essa questão, então, me parece que essa regulamentação vem em prejuízo do trabalhador. O senhor parece que está no sentido contrário, ou foi impressão minha de que se prevalecesse a Convenção 158, né? E ela vira em prejuízo do trabalhador, ou eu que entendi errado? Ela vem em prejuízo do trabalhador, porque aquilo que é aparentemente favorável não é favorável, porque a lei não permite o que seria favorável. Adriana, você está com a Convenção 158 aí, não dá para você colocar na tela? Qual artigo você quer? Acho que o artigo 8º. Os dois, 4º e 8º, é que fica distante, mas o principal é o 8º. O 8º, recurso contra o término? Aqui. Mas puxa mais para o meio aqui, para o centro da tela. Não consigo, porque está na internet. Então, leia aí. Você tem condições de ler? Esse 8.1, recurso contra o término? 8. O trabalhador que considerar injustificado o término de sua relação de trabalho terá o direito de recorrer contra o mesmo perante um organismo neutro, como, por exemplo, um tribunal do trabalho, uma junta de arbitragem ou um árbitro. Se uma autoridade competente tiver autorizado o término, a aplicação do parágrafo 1º poderá variar em conforme com a legislação e as práticas nacionais. E poder-se-á considerar que o trabalhador renunciou ao seu direito de recorrer contra o término se não tiver exercido tal direito dentro de um prazo razoável após o término. Então, veja o artigo 4º, Adriana. Quarto? 4. 4. Aqui. Não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com a sua capacidade ou seu comportamento ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Então, volta no 8º lá, Adriana, novamente, desculpe. No 8º. Aqui, ó. Terá o direito de recorrer contra... É que está faltando aí. Você quer ler tudo aí? Recorrer contra o mesmo perante o organismo neutro. O que o senhor está querendo dizer é que todos os trabalhadores, se entrassem e aplicassem a Convenção 58, começarão a correr para a Justiça do Trabalho para discutir que a despedida deles não é abusiva, e aconteceria o que já aconteceu antes, quando ela entrou em vigor aqui no Brasil. Não, exato. É porque essa lei, essa convenção, proíbe a despedida individual sem justa causa, sem o empregador, não, como o direito português, francês, italiano. Você não pode mandar o cara embora sem justa causa. Você só pode mandar o cara embora, despedida individual, nesse direito, se ele cometer uma falta, se ele tiver inaptidão profissional. Só. E, assim sendo, se ele for despedido, ele pode entrar na justiça. Primeiro, o sindicato lá vai negociar, se não houver acordo, ele entra na justiça e pede a reintegração, a nulidade e a reintegração. Essa nulidade e reintegração, deixa eu repetir aqui rapidamente. No caso do direito português, o patrão, ao invés de reintegrar, quando se trata de microempresa, ele pode indenizar ao invés de reintegrar. Por quê? Vamos pegar uma padaria de 10 trabalhadores. Tá? Então, o dono da padaria manda embora um empregado sem justa causa, paga os 40% para ele e tudo, porque se ele ficar lá, ele pode se pegar com o outro padeiro lá, os dois brigarem e se matarem. Então, a dona do microempresa fala, para evitar o mal maior, eu te mando embora sem justa causa, te dou os 40%, e te dou mais vamos negociar uma indenização porque está sendo sem justa causa. Tá. Quer dizer, aí o patrão tem essa saída de
numa empresa pequena, ele, em vez de reintegrar, ele despede e paga indenização, que é melhor do que deixar o cara lá, vai se pegar numa padaria de 10. E a outra hipótese é o seguinte: se trata de um alto executivo na empresa, o cara é despedido, sem justa causa, de português que fosse aqui. Como é que a empresa como é que vai ser anulada e voltar o cara? Não dá. O cara tem uma carga de direção, não tem mais clima. Então, nesse caso, a empresa pode converter a obrigação de reintegrar e indenizar. Da mesma forma, o empregado, quando ele é determinado para ele anular e reintegrar, ele não quer voltar, eu não quero voltar porque eu me desentendi lá, tal, vai ter um ambiente hostil, eu prefiro sair, me paga a indenização. Muito bem. Assim é em Portugal, na França, na Itália, funciona desse jeito. É o que propõe essa convenção aí, 158, exatamente. Só que tem que a convenção 158, Adriano, eu acho que esse artigo 8º seu está incompleto. Você não quer repetir outra vez lá, por favor? Eu peguei do site, deixa eu ver se pegar direto do site da convenção, direto do site da OIT. Quantos parágrafos ou incisos tem o artigo 8º? Espera aí. Eu peguei direto do site da OIT. Tá, então, é parágrafo ou inciso do artigo 8º? Direto aqui no site da OIT, tá? Aí começa lá. Não, é o 8º mesmo, é o 8º. Então, vamos lá no 8º. Acho que estava incompleto lá. 8º. Se não for no 8º, é no 10. O que o senhor está procurando? Eu estou procurando Ao e 10. falo... Né? Se os É o 10. organismos mencionados no artigo 8º É o 10. chegarem à conclusão de que o término da relação de trabalho é injustificado e se, em virtude da legislação e práticas nacionais, esses organismos não estiverem habilitados ou não considerarem possível, devido às circunstâncias, anular o término e, eventualmente, ordenar ou propor a readmissão, terão a faculdade de ordenar o pagamento de uma indenização adequada ou uma reparação que for considerada apropriada. Então, tá vendo? É o 10. O 10 que faz referência ao 8º. Então, vamos repetir. Se os organismos mencionados no artigo 8º, fala lá, até uma arbitragem ou a justiça, tá? Então, volta lá ao 10, Adriana, por favor. Se os organismos mencionados no 8º chegarem à conclusão de que, e no caso do Brasil é a Justiça do Trabalho, chegar à conclusão de que o término da relação de trabalho é injustificado e se, em virtude da legislação e prática nacionais, esses organismos não estiverem habilitados ou não considerarem possível devido às circunstâncias, e depois, Adriano, o que vem depois? As circunstâncias? Depois porque eu não estou lendo. Anular o término e, eventualmente, ordenar ou propor a readmissão do trabalhador. O que é, depois da circunstância, o que é que você falou? Anular o término e, eventualmente... Anular o término, anular, hein? Anular, isso é fundamental. Anular o término, devido às circunstâncias. Devido às circunstâncias. Anular, não considerado possível. Anular o término, olha lá, tá vendo? Anular o término, como é lá na França, na Itália e Portugal. Lá anula. Então, se os organismos internos não estiverem habilitados ou não considerarem possível, habilitado é ter lei, autorizando a nulidade, devido às circunstâncias, e que mais? E, eventualmente, ordenar ou propor readmissão do trabalhador, terão a faculdade de ordenar o pagamento de uma indenização adequada ou outra reparação que for considerada apropriada. Está vendo? A legislação brasileira, ela não prevê a nulidade e a reintegração. Então, aí o empresário tem a faculdade de ordenar o pagamento de uma indenização adequada ou para outra reparação que for considerada
apropriada, Basílio. Você entendeu? Mas é isso que o senhor acha que pode dar problema se a Convenção 58 voltasse a figurar no Brasil? Porque ia sair todo mundo entrando com ação judicial e ia ter o juiz considerando nulo e mandando reintegrar. E aí vai sobrar para quem? Vai sobrar para o trabalhador. Porque ele vai ficar esperando que isso aconteça, a empresa recorre, vai para o tribunal, quanto mais você subindo a posição conservadora, você pega um juiz de primeira instância, o cara saiu da faculdade cheio de ideias, tal, ele anula, reintegra, tal. Só para o tribunal regional já muda. Por quê? Porque isso não é permitido pela legislação brasileira. Isso que está aqui poderia ser aprovado. Sabe, Adriana, quando surgiu esse problema, eu sempre escrevi e falei sobre isso. Pode aprovar, porque a única coisa que vai vigorar no Brasil é a despedida coletiva, que está lá em cima, regulamentado. Isso aqui não vai dar nulidade na integração. Mas como começou a juízes aí dar, os empresários ficaram malucos. Malucos. E até assentar essa poeira vai demorar. Vai demorar. O senhor acha melhor que não vá pelo caminho da convenção, vá pelo caminho da negociação coletiva? Sim, também, mas da despedida, mesmo da despedida individual, viu, Basílio? Há duas hipóteses, por exemplo, que também na despedida individual, três hipóteses, que eu diria que na despedida individual pode haver indenização por abusividade. Venire contra facto próprio, né? Contradição. A empresa alega uma coisa, depois isso aí cabe uma indenização. Na despedida por justa causa, se não dá direito à ampla defesa, ela é abusiva. Aquele caso lá, viu, Adriana, do Michel, a fundamentação do juiz lá foi que não garantiu o amplo direito de defesa. Sabia disso? Sim, a ampla defesa é contraditória na justa causa, né? Os direitos fundamentais do trabalhador, como é que é? Cidadão, aquilo que a gente falava na aula. Então, isso vai iludir o trabalhador. Tem juiz aí que vai mandar reintegrar, ganhei meu emprego e tal. Você não vai ganhar. E não vai ganhar porque a legislação brasileira não permite. Não permite, só como regra geral. Isso só é possível na gestante, na representante sindical, aquelas hipóteses que você sabe. Então, é isso. É o artigo 10. Entendeu, Basílio? Eu entendi, sim, perfeitamente. Obrigado, professor. Obrigado, Adriana. Ela é muito complexa, né? E diz que essa convenção, né, professora, ela é uma convenção mais pragmática, que ela traz valores, ela não é tão regulamentadora, né? Como toda a convenção da OIT é isso, ela é programática. Programática. E aí também se dizem que se ela, de repente, entra em vigor, como a gente vai ter, cada juiz vai estar entendendo de um jeito, e que ela é muito aberta. Exatamente. Até me pareceu aí que caberia as três situações, anular, readmitir ou indenizar. Parecia uma coisa facultativas ou dentro da peculiaridade especial. E a legislação, para anular, se a legislação brasileira permite. Mas a legislação brasileira não permite a nulidade e a reintegração. Perfeitamente. Perfeito. Obrigado, doutor. Bom, pessoal, então já são 10h30 aí, né? O papo tá bom, passou rápido, né? Mas eu queria muito agradecer a presença do professor Renato aí no nosso grupo de estudos, a presença também da Lélia, do Célio, né? A gente precisa fazer mais isso, né, Célio? Pegar o professor em final do dia e falar, vamos debater tal assunto? E vamos, né? E eu já falei que o professor tinha que fazer um grupo de estudos Renato Rua, já falei. Agora dá até para fazer virtual, professor. Agora, o lamentável, viu, gente, é o seguinte, eu participei de um debate aí da Fiesp, a professora Adriana estava lá, e eu fiquei numa posição e o ex-ministro do Trabalho e presidente do TST estava na outra posição completamente oposta. Começou a criticar o acordo do TST, o lead case, essa decisão foi de um lead case.
né? E com decisão, com repercussão geral, ele começou a falar uma série de coisas. Ele está desatualizado. Sabe o que eu fiz, Adriano? Eu liguei hoje para a Luciana, que é a diretora lá do jurídico, e me coloquei à disposição para falar com os empresários de graça, pro bono. Não preciso de dinheiro aí para essas coisas. Para explicar isso aí. Todo mundo está... O pessoal não está sabendo direito o que se trata disso. Né? Vou explicar isso aqui. A linha é da solidariedade. Solidariedade. Função social da empresa, função social do Função social da empresa. Não, e as empresas falam, né, Célia, em ESG, né? Environment, Social and Governance. Como é que eu vou falar em social se eu quero demitir quem eu quero, a hora que eu quero, e sem pagar nada, né? Então, fica difícil. É a questão dos procedimentos, né, professor? Que é bem importante. Procedimento. O direito moderno é o direito procedimental. Esse é o ponto que o ministro Barroso pegou. Não se trata de direito material, gente. Não está obrigando a empresa a reintegrar o trabalhador. Apenas é procedimental. Vamos conversar, ver o que está acontecendo. Entendeu? Ver se tem alguma outra saída menos dramática. O direito moderno é isso. Não é? As soluções hoje, por exemplo, da Justiça do Trabalho, aqui no Brasil, tendem a desaparecer ou ficar muito restrita. Por quê? Porque você vai para as soluções extrajudiciais. Um tema bom para falar aí, ó, Adriana, é sobre o comum acordo do dissídio coletivo de natureza econômica. Viu, Adriana? Ok. Esse é o tema que eu gosto muito também, que é um tema que eu sempre escrevi na contramarcha. Todo mundo dizia que para entrar com o dissídio coletivo não precisava do comum acordo. Olha, se viu, estão brigando com comum acordo. E eu falava, não é comum acordo concordar, é apresentar propostas finais para o tribunal decidir. É uma arbitragem pública. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que o comum acordo não é inconstitucional, é apenas um pressuposto do dissídio coletivo de trabalho. Isso é uma beleza. A tese que eu sempre defendi. Perfeito. Bom, pessoal. Olha, se eu fosse 20 anos mais novo, e se a minha mãe fosse viva, eu tenho certeza que ele ia procurar o presidente Lula para a próxima vaga do Supremo ele me nomear. Mas eu estou fora da jogada. Professor, só faltou isso da sua carreira, porque o resto já fez de tudo. Precisando de juristas lá no Supremo que entendam de direito do trabalho, professor. Realmente estamos carentes, viu? Mas eu acho que mais importante do que Basílio, de direito do trabalho é saber conhecer direito constitucional. Eu vou dar um exemplo para você só, viu, Adriano, para não tomar mais tempo de ninguém. Eu não sou filiado ao PL do Bolsonaro, coisa nenhuma, hein? Eu sou filiado do PSDB, da época do Montoro. Durante o governo agora da pandemia, no ano 20, no auge, o que aconteceu? Foi despedida em massa. Ia ter despedida em massa. As micro e pequenas empresas iam quebrar todas. Todas. Por quê? Porque não tinha ninguém saía de casa. A ponto do cardeal arcebispo de São Paulo ter mandado o secretário falar comigo o seguinte: olha, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fechar as 300 igrejas católicas por um certo período. Porque não tem mais missa, o pessoal não vai na missa, não tem mais aquela coleta para poder pagar o salário do pessoal. Então, alô? Doutor Renato. Tá. Então, aí eu falei, conversa com o sindicato. Mandei falar para ele. Foram falar com o sindicato, de jeito nenhum. A igreja é rica. Olha o Vaticano lá.
Nossa, vende um pouco os ouros lá para pagar aí. Bom, aí, em seguida, o governo baixou uma medida provisória sobre suspensão do contrato e redução da jornada de trabalho, que o governo pagaria a metade do salário. Eu tenho 2 empregadas domésticas aqui em casa, eu fiz esse acordo durante 6 meses. Elas continuaram trabalhando 8 horas, eu pagava 50% e o governo pagava 50%. Isso foi feito no Brasil todo com as micro e pequenas empresas. Salvou milhares e milhares de empregos. Salvou milhares e milhares de microempresas. Sabe o que fizeram os sindicatos aí? É como você falou, está prejudicando o trabalhador. Não, é o seguinte, a medida provisória mandava fazer um acordo individual com o trabalhador. O trabalhador aceitava reduzir a jornada, recebendo a metade. E aí eles saíram aí fazendo campanha. Não pode, é ilegal, é inconstitucional. Porque o artigo 7º da Constituição, no inciso 5º, diz o seguinte, Basílio, escuta só, como é importante conhecer a Constituição. Mais importante que o direito do trabalho. O artigo 5º, não, 7º, inciso 1º. Espera um pouquinho. 7º, inciso 5º. Aqui, ó. 7º, 5º. Não, inciso 6º. Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em conversão ou acordo coletivo. Houve uma redução, de certa forma, porque a metade do salário que o governo pagou não havia incidência de fundo de garantia, está entendendo? Não pagava INSS, deu uma folga para as empresas. Então, de certa forma, eles entraram com a ADCT, não, ADCT não, uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Assinaram todos os sindicatos, federações, Se isso fosse aprovado, hoje nós teríamos milhões e milhões de trabalhadores desempregados. Nós teríamos milhares e milhares de empresas, micro, pequenas empresas quebradas. E o Brasil, 97% das empresas no Brasil são micro e pequenas empresas. E elas empregam 60% da mão de obra brasileira. Olha o tamanho do desastre. Subiu lá, vieram os de sempre lá, né? São os garantistas. Toffoli, Fachin, Rosa Weber. Olha que a Rosa Weber foi ministra do TST. Rosa Weber, o que mais? Acho que os 3, pessoalmente. Vão jogar procedente, ação de agressão e inconstitucionalidade. Aí veio o Barroso. Meus amigos, nós estamos vivendo uma situação excepcional. Tem um decreto que nós estamos aí dizendo que nós estamos numa situação, nem me lembro mais, eu escrevi sobre isso na época. Não dá para querer... E depois esse acordo coletivo, não é um acordo coletivo para melhorar as condições do trabalhador. Aqui é o 154, que diz lá, que o Brasil ratificou sobre negociação coletiva. Ou para melhorar a convenção e acordo, ou para outras modalidades. E é para isso, para atender uma situação de excepcionalidade. Ganhou a tese do Barroso e, portanto, foi julgada improcedente a ação direta de inconstitucionalidade e milhares de microempresas foram salvas e milhões de trabalhadores foram salvos. Sabia disso? Pouca gente conhece a história. Bom, pessoal, já são 10h40, então, senão a gente vai até meia-noite aqui batendo papo, né? O pessoal já começou a sair aqui. Professor, super obrigada novamente. Vamos ver se a gente faz mais isso de vez em quando. Vou fazer um comum acordo. Vamos fazer assim, um bate-papo e a gente divulga com mais tempo, professor, que eu divulguei isso praticamente
em menos de 2 dias, final de ano, já está todo mundo cansado, né? Mas realmente, eu acho que foi muito bom, né? Aí, Excelente. Adorei, professor, te conhecer, professor. Muito bom. Parabéns. Parabéns, mestre. Nossa, muito bom. Obrigado. Então, boa noite, pessoal, para todo mundo. Boa noite a todos. Obrigado, viu? Pela participação Boa nos noite. estudos. Bom descanso a todos. Obrigada aí, professor. Se cuida. Até a próxima. Tchau. Até. Boa noite a todos, pessoal. Valeu.